Salve meus irmãos e minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Gabriela, e estamos em mais uma manhã com Deus. Vamos orar, meu irmão, minha irmã, vamos clamar ao Todo-Poderoso no início do nosso dia. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, eis-nos aqui em mais uma oportunidade no qual o Senhor nos concede. Perdoa todos os nossos pecados, em atos, palavras, pensamentos. Tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor maravilhoso. Em nome de Jesus, meu Pai. Tenha compaixão e misericórdia de nós, Deus querido. Nos ajuda a caminhar na Tua presença firme, meu Pai. Olhando somente para o Senhor. Meu Deus, nos dá graça, nos dá força, Deus. Porque nós não podemos parar, Senhor. Nós não podemos desistir. Só temos ao Senhor, meu Pai. É só o Senhor que é o caminho que devemos seguir, meu Pai amado. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Tenha misericórdia e compaixão de nós. Sim, meu Pai. Vai tirando, meu Pai amado, do nosso caminho, Deus querido, todo engano. Vai tirando, Senhor maravilhoso, da nossa vida tudo aquilo e todos aqueles, meu Pai amado, que não acrescentam nada da parte do Senhor na nossa vida. Tenha misericórdia, Senhor. Nos fortaleça espiritualmente, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá sabedoria para falar, para agir, nos dá sabedoria em todo tempo, em todo momento. Tenha misericórdia, Deus. Tenha compaixão de nós, Senhor. É só o Senhor para ter misericórdia. É só o Senhor para trabalhar na nossa vida. É só o Senhor para nos sustentar. Continua nos sustentando, Deus. Continua nos sustentando, Deus. Continua pelejando por nós, meu Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Pai amado. Age sim ao nosso respeito. Age sim em nosso favor, meu Pai amado. É que pedimos, Deus querido. É que clamamos da parte do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs. Vamos meditar no Mateus capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, aqui é o Senhor, Ele falando para os discípulos, falando para eles que aqueles que deixaram tudo ali para servir a Deus, eles receberão recompensa, receberão 100 vezes tanto e herdarão a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, aquele que escolhe em primeiro lugar servir a Deus, aquele que escolhe colocar Deus em primeiro lugar, escutar a voz do Senhor, e Deus vai te direcionar. Deus vai te direcionar muitas vezes. A questão de deixar ali, vamos dar um exemplo, mulher, não é se separar ou algo assim, mas é muitas vezes ali, como os discípulos mesmo, tinha discípulos ali que eram casados. Um exemplo, Pedro era casado, mas agora Pedro, quando ele começa a seguir a Cristo, ele começa a ir de aldeia em aldeia, quando Cristo pregava, ele estava ali aprendendo, escutando. Ou seja, ele não ficava todo o tempo na sua casa, como outrora ele ficava. Mas foi por aquele momento, por aquele tempo, após ali, a morte do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição, Pedro sim estava ali agora com a sua esposa, mas ao mesmo tempo também saindo para pregar onde Deus o direcionava. Ou seja, estava cumprindo seu ministério, também estava com sua esposa. Outros discípulos que tiveram que deixar pai e mãe, deixar a casa do pai e da mãe e seguir a Jesus. E muitos outros exemplos, meus irmãos, e hoje não é diferente. Quantas vezes Deus nos direciona, seja por um tempo, ou seja, até o restante da nossa vida, direciona ali, nós sair do meio da nossa parentela. Nós vemos um exemplo, Abraão, Deus fala com ele, sai do meio da sua parentela, Abraão, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu, ou seja, desde
do Antigo Testamento, nós vemos exemplo de homens e mulheres que escutaram a voz do Senhor, meu irmão, minha irmã, e deixaram muita coisa para trás. E Deus está explicando para ele, não há esse que deixou isso tudo por mim, que não vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Vai ter recompensa. E mais do que recompensa terrena, é a recompensa da vida eterna. E o que muitas vezes você deixar para trás, meus irmãos, não é que Deus vai desamparar, não. Enquanto você está obedecendo a Deus, fazendo a vontade do Senhor, Deus também está cuidando dos teus. Deus também está cuidando da sua parentela. Deus também está cuidando daquilo que Ele te entregou, aquilo que Ele te deu. Então só escute a voz do Senhor, meus irmãos, e deixe ser direcionado pelo Senhor. Não temas, mas vá em frente, porque no final eu e você vai dizer, valeu a pena. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.